Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos fazer leitura da palavra do nosso Deus. No livro de Esther, capítulo 4. Vamos ler o verso 15 e versículo de número 16. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim. Não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos diante da Tua presença em oração. Pai querido, lemos a Tua palavra, Tua igreja está aqui presente, Pai. É mais um culto em que nós nos reunimos para aprendermos acerca da Tua palavra. Pai querido, fala conosco, orienta-nos, de modo que saiamos daqui alcançados e edificados por Tua palavra. Pai querido, que toda barreira, todo impedimento no plano espiritual, Pai querido, que submeta-se ao poder do Teu Espírito Santo, Pai. Fale aos nossos corações esta noite. É esta oração que fazemos, e fazemos ela com perdão dos nossos pecados. Oramos em nome do Senhor Jesus. A igreja diga amém? Amém. Podem se assentar, meus irmãos? Meus irmãos, este texto que lemos, 2 versos do capítulo 4 do livro de Esther. O livro de Esther é um livro extremamente interessante. Por que interessante? Porque a gente vê o cuidado de Deus. Você não vai ver a palavra Deus expressa neste livro, mas você vai ver a manifestação de Deus, o cuidado de Deus através do seu povo. Isso é muito interessante. E nesta noite eu gostaria de falar sobre um tema. Eu gostaria de falar sobre o poder das ações, o poder das atitudes. Nós vivemos dias onde me preocupa algumas coisas no nosso arraial. Digo, igreja no modo amplo, do modo geral. Por quê? Porque muitos de nós queremos a bênção de Deus. Muitos de nós queremos resultados da fé cristã, queremos respostas da parte de Deus, mas muitos precisam se posicionar, tomar ações, tomar atitudes. E quando eu estava lendo a história de Esther, hoje eu me debrucei neste livro, tive a manhã inteira lendo, relendo, li todos os capítulos deste livro, e o Senhor aqueceu o meu coração para falar sobre isso, sobre o poder das ações, o poder das atitudes. Por que isso, irmãos? Porque a gente vai ver aqui uma trama que fora planejada, realizada contra o rei. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que Mardoqueu, ele sabe dessa trama e faz com que o rei tenha ciência deste acontecimento. O rei, portanto, toma suas ações, toma suas atitudes, e no decorrer deste livro, a gente vai ver algo ainda mais interessante. Porque nos capítulos iniciais a gente vai ver a rainha não se apresentando diante do rei. Eles estavam em uma festa regada a vinho, portanto uma festa que durava um período longo, e no determinado tempo o rei quis apresentar a sua mulher aos príncipes que ali estavam. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que Vasti não quis se apresentar diante do rei. Então, portanto, o rei toma
assuntos com pessoas que estão ao seu redor, e portanto eles agora mandam chamar todas as virgens das regiões de Suzã, para que se apresentassem diante do rei, para que o rei tomasse esta mulher e portanto fosse a nova rainha. E alguma coisa me chama a atenção, porque esta mulher, ela segue as orientações de Mardoqueu. E a palavra de Deus, ela é tão tremenda, irmãos, porque Deus quer falar com a gente. Deus muitas vezes traz instruções ao nosso coração, e nós devemos saber o momento correto de utilizar estas orientações que Deus nos dá. Haverá um momento certo, haverá o time correto, para que a gente não deixe de vivenciar aquilo que o Senhor tem reservado para nós como igreja. Isso aconteceu, era para que ela ficasse em silêncio, não era para falar que ela era judia. E ela se prepara, se apresenta diante do rei, os olhos do rei são tocados, né? Esta mulher, a formosura desta mulher faz com que o rei ache graça nela, e portanto esta mulher é eleita, escolhida para estar ao lado do rei. E algo começa a acontecer dentro dessa história, porque era improvável desta mulher estar lá, sabe? Era improvável dessa mulher poder vivenciar isto. Mas quando nós servimos ao Senhor, e quando o Deus a quem servimos tem um plano reservado ao seu povo, não há nada, não há ninguém, não há circunstâncias, não há adversidades que vai impedir o agir do nosso Deus. E aqui a gente vai ver que dentro dessa trama que acontece, surge-se um personagem exaltado, o nome dele é Amã. Ele é alguém de posição dentro deste reinado, é alguém que carrega consigo um orgulho, um ser que pensa ser maior que os outros. E toda vez que ele passava na frente do palácio, as pessoas se dobravam diante dele, mas Mardoqueu não se prostrava diante dele. Isto traz um incômodo a este homem. Por que este homem não se prostra? Começam-se os comentários. Por que ele não se prostra? Por que ele não se dobra diante de você? Este homem tem poder. Este homem, ele carrega consigo um poderio que o rei concede a ele. E portanto, então nasce um edito. O rei é influenciado por uma ação dele, por uma atitude dele, para que este povo, portanto, os judeus que não tinham o hábito de aceitar os costumes daquele povo, então pudesse ser prejudicados ao decorrer daquela lei. E aí acontece algo fantástico. O rei assina este decreto, todo mobilizado por Amã, e algo começa a acontecer aqui, irmãos. Algo extraordinário começa a acontecer. E o que é, pastor, que está acontecendo? A gente vai ver Deus agora intervindo na história. A gente vai ver Deus se manifestando com poder e grande graça através deste povo. O Senhor, por intermédio de Mardoqueu, faz com que a rainha, portanto, esteja sabendo. Esther está sabendo agora dessa trama. Esther está sabendo o que está acontecendo. Aí a gente já está no capítulo 4, e eu li propositalmente os versos 15 e 16, que então disse Esther a Mardoqueu, que dissessem a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim. Não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei. Ainda que não é segundo a lei, e perecendo eu pereço. Ela mobiliza todo aquele povo, todos os judeus que ali estão em Suzã, as moças que estão, por quê? Porque ela não poderia se apresentar diante do rei.
Só com uma questão a seguinte: se o rei estendesse o seu cetro a ela, portanto ela viveria, mas se o rei não erguesse o cetro para ela, certamente ela morreria. Mas note que o que está em questão aqui é todo um povo. O que está em questão aqui era a morte de todo um povo. Estava tudo tramado, estava tudo arquitetado para que assim acontecesse. Por isso que eu quero falar aqui nesta noite sobre o poder das ações, o poder das atitudes. Ela deveria tomar uma ação, portanto, ter uma atitude. E quantos de nós não vivenciamos coisas extraordinárias em Deus porque nos acovardamos, porque paramos, porque não deixamos com que as ações e as atitudes nos encorajem a tomar certas decisões. E essa mulher aqui, ela está mobilizando todo mundo. Vamos jejuar, vamos orar. Eis aqui uma grande lição para nós como igreja a nível de introdução. As lutas podem ser ferrenhas, as dificuldades podem bater na nossa porta, o calor da provação, o perigo da vida pode vir de encontro a nós. Nós temos uma receita: fechar a boca, buscar a face do Senhor, jejuar e orar e buscar a face do nosso Deus. Às vezes Deus permite vivenciarmos coisas como este povo aqui está vivenciando, para que a gente ore mais, para que a gente busque mais, para que a gente se dedique mais, para que a gente se mobilize de forma correta, como devemos nos mobilizar. Porque esta mulher, ela tem o cuidado com as atitudes. E nós precisamos ter cuidado com as atitudes covardes. Por que eu digo isso? Porque a atitude covarde é não tomar atitudes. Quando nós não tomamos atitudes, nós tomamos atitudes covardes. Então são sempre atitudes, mas a gente precisa usar o poder das ações, o poder das atitudes, porque uma atitude covarde é não tomar atitudes. E esta mulher aqui, ela precisava tomar uma atitude, porque senão ela, podendo estar lá dentro do palácio, ela também seria alvo desta lei, também morreria. Também morreria. Então note que não é individualismo, aqui é um corpo, aqui ela vive a essência do que nós precisamos viver como igreja. A dor do irmão Ricardo é a minha dor tem que ser a dor do irmão Ângelo, a dor da irmã Vanessa tem que ser a minha dor, e assim a gente vive a essência do Evangelho. E aqui a gente vai vendo que as atitudes covardes, elas não podem fazer parte da vida cristã. Elas não podem fazer parte da vida cristã. No mundo em que nós vivemos, nós precisamos tomar atitudes. A primeira razão para que esta mulher tome uma atitude, e para que nós possamos aprender com ela e tomar atitudes, é preciso encarar a realidade. Diga comigo: eu preciso. Toda a igreja, eu preciso encarar a realidade. A realidade era aquela: perigo de vida. Eu preciso tomar uma atitude. Eu preciso pelo menos tentar. Mesmo que eu não tenha um respaldo, mas se ele estender o cetro para mim, eu poderei chegar à sua presença e poderei me comunicar com ele. Olha aqui as ações, ela encara a realidade. Que nesta noite o Senhor abra os nossos olhos espirituais e a gente possa enxergar a realidade em que nós estamos inseridos. E mediante esta realidade que o Senhor nos mostra, que o Senhor faz ser latente diante de nós, a gente tome atitudes. A gente se posicione. E nisso a gente precisa aprender com a rainha Esther. Ela encara a realidade. E vamos ser sinceros, a realidade muitas vezes ela é imprevisível. A gente não sabe o que vai acontecer. Você só sabe que está surgindo alguma coisa,
mas o que vai decorrer dali você não sabe. Ela é imprevisível. E como fazer diante de uma realidade que é imprevisível? Eu não sei como o amanhã será, não sei o que vai acontecer, não sei como sucederá. Observe os princípios para você tomar uma atitude. Desde que você não fira os princípios de Deus, que você não fira os princípios da palavra de Deus, Deus está te condicionando a você tomar uma atitude. E existe um poder na ação, existe um poder na atitude, existe algo que a gente precisa fazer. Então a gente primeiro, para mim tomar atitude, porque a gente tem medo às vezes de errar. Mas será que eu estou fazendo a coisa certa? Mas será que eu não estou colocando os pés pela mão? Será que eu não estou colocando a carruagem na frente dos bois? A gente sempre pensa assim, e isso nos paralisa. Só que essa mulher não tem tempo para ficar paralisada, a realidade está lá diante dela. É perigo de vida, não só minha, mas de todo o meu povo. Então ela encara a realidade, e que o Senhor nesta noite nos dê força, nos dê graça e nos dê coragem para encararmos a realidade em que estamos inseridos como igreja. Guerras espirituais, batalhas espirituais acontecendo, e que o Senhor nos faça enxergar a realidade dos fatos e a gente possa fazer, se mobilizar, se preparar. Esses homens fizeram isso, esta mulher mobilizou Mardoqueu do lado de fora, todo o povo que estava ali, vamos jejuar e orar. E talvez Deus queira isso de mim e de você aqui nesta noite, que você feche a boca, que você coloque a boca no pó, que você sacrifique um pouco a sua natureza e aprenda o quanto é importante jejuarmos para vencermos batalhas espirituais. E essa mulher faz isso. Ela observa os princípios. Sabe por quê? Porque nós não temos domínio sobre os acontecimentos. Ela não sabia o que poderia acontecer. Ela não sabia o que poderia ocorrer através daquela atitude. Ela sabia a única coisa, que se o rei não estendesse o cetro, ela morreria. Mas se ela não tomasse a atitude de ir até o rei, ela teria só alguns dias a mais, talvez, de vida, mas que também morreria. O poder das ações, o poder das atitudes. Então é preciso encarar a realidade. Que o Senhor abra os nossos olhos nesta noite. Que o Senhor faça-nos enxergar a realidade do contexto em que nós estamos inseridos. E que a gente busque ao Senhor de forma correta. Que a gente se apresente diante de Deus com tudo que temos, com tudo que somos, encarando a realidade. Não nos enganemos, irmãos. Tem gente que hoje fica esperando tudo acontecer no plano espiritual. Não, Deus é comigo, e se Deus é comigo, as coisas vão acontecer. Não. Existem batalhas no plano espiritual que a gente vai precisar tomar determinadas ações, determinadas atitudes. Segundo ponto, a gente vai ver no capítulo 5, dos versos 1 a 3. Olha o que diz. E sucedeu, pois, que ao terceiro dia, Esther se vestiu de suas vestes reais, se pôs no pátio interior da casa do rei, de fronte do aposento do rei, e o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ele alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esther com um cetro de ouro que tinha na sua mão, e Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que és que tem, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro foi jejuar, foi orar 3 dias. Irmão, vamos ser sinceros, às vezes a gente vai jejuar até meio-dia, chega na hora do meio-dia, a gente já está zonzo, já está capenga. É assim ou não é? O cheiro do café do vizinho, o almoço do vizinho parece que entra dentro de casa assim. Não é assim?
3 dias e 3 noites, boca fechada, cara no pó, orando e buscando ao Senhor. Preparo, que o Senhor nos prepare para vencermos densas batalhas, que o Senhor nos qualifique para vencermos determinadas batalhas. Louvado seja o Senhor. E ela se prepara, ela põe as vestes reais. A gente leu aqui agora, e aqui eu extraio a segunda lição. É preciso ter coragem. Repita comigo esta frase: eu preciso ter coragem. Quantos precisam de coragem aqui nesta noite? Todos nós precisamos ter coragem. Ela se preparou, colocou os vestes reais e falou: eu preciso ir. Foram 3 dias. Você acha que não veio aquele frio na barriga e falando: eu não vou não, eu posso morrer aqui. O rei pode não levantar o cetro de ouro para mim, eu posso morrer ali. E depois de morrer, os meus contemporâneos, o meu povo também pode morrer logo depois. Você acha que não vem? E às vezes é assim, quando a gente está no meio da batalha, a gente duvida, a gente oscila a nossa fé, a gente olha para o contexto em que a gente está inserido e a gente não faz o que a gente precisa fazer, mas esta mulher nos ensina: é preciso ter coragem. Rainha Esther se preparou e agiu com coragem. Se prepare, mas haja com coragem. Ore, jejue, se prepare, mas haja com coragem. Louvado seja o Senhor. Que Deus nos ajude a agirmos com coragem. Eu vi um episódio esta semana, eu achei muito interessante. Eu gosto muito do mundo animal. E os bichinhos correndo atrás de outros bichos, essa cadeia alimentar. E tinha um cachorro no meio de uma estrada. O cachorrinho estava no meio da estrada, quietinho, pá. E de repente veio uma onça pintada. E pulou para cima do cachorrinho. E o cachorrinho se levantou e só latia. Uau, 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 latindo. Ficou gigante. A onça parou diante dele e ele continuou latindo. E não parou de latir. Até que a onça virou as costas e foi embora. Olha, se esse cachorrinho não tivesse coragem, meu irmão, ele teria sido despedaçado pela onça. Talvez a onça olhar a coragem dele, que ele se levantou e começou a latir, não parava de latir, até que a onça pintada fosse embora. Às vezes nós podemos estar com medo, mas precisamos ter coragem. Às vezes um gigante pode ser grande e você fala: não, vai me destruir. Agora não, mas se levante, se posicione, seja alguém de coragem. Nós não estamos sozinhos, irmãos. Nós estamos com o Senhor está conosco. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Precisamos ter coragem. Sabe por quê? Porque quando nós não temos coragem, a gente nunca vai viver o extraordinário. Deus tem o extraordinário para nós. Talvez você esteja vivendo o mediano. Talvez você esteja vivendo algo que você acha que está bom. Mas talvez você não esteja vivendo o extraordinário de Deus. Não esteja vivendo o sobrenatural. Porque ao darmos um passo à frente com ousadia, a gente vai viver o sobrenatural. E eu quero profetizar isso na sua vida. Deus quer de nós ações, atitudes, para que a gente viva o sobrenatural. Para que a gente viva o extraordinário. Louvado seja o nome do Senhor. Há muitos retraídos e medrosos. E é preciso superar essa zona de conforto que nos paralisa. Sabe, não dá para a gente aceitar de forma passiva as coisas acontecendo do jeito que acontece. Na dimensão que elas vêm sobre nós, retraídos, medrosos.
Não, no reino de Deus o Senhor conta com os corajosos, irmãos. O Senhor conta com corajosos. O Senhor conta com homens e mulheres que sejam dispostos a se levantar com quem quer que seja, porque a gente sabe quem é que está conosco. Então, se a gente tiver coragem e darmos um passo à frente com ousadia, a gente vai viver o sobrenatural, vai viver o extraordinário. Essa mulher, na hora que o cetro de ouro é estendido a ela, e a frase do rei: pede o que queres, até metade do meu reino eu te darei. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E a gente precisa pedir, irmãos. A gente precisa pedir, precisa aprender a pedir. Esses dias eu estava estudando, todas as manhãs, em casa tem tipo um rito, né? A gente deixa as crianças na escola, enquanto a Dani, quando vai tomar café, faz o café e tal, a gente liga o YouTube e vai ouvir a pregadora preferida da pastora Dani, Joyce Meyer. Pode escutar até um outro estudo depois, mas primeiro é Joyce Meyer. E a Joyce falava sobre oração. Sabe quando eu estou fazendo alguma coisa aqui, lendo, tal, estudando, mas aquilo me chamou a atenção. Ela falou: por que Deus quer que a gente ore? A gente precisa orar, a gente precisa pedir, a gente precisa orar, a gente precisa saber pedir ao Senhor. Ele nos estimula a isso, Ele nos incentiva a isso. Mas quantas vezes a gente tem deixado de orar? A gente fala: eu vou orar, mas a gente não ora. Eu já decidi isso, já há alguns anos eu faço isso na minha vida. Se alguém me pede oração, eu vou orar naquela hora. Não tem que esperar um momento, porque às vezes não tem outro momento. Às vezes eu estou dentro do carro, eu vou entrar dentro do carro, eu vou concentrar meu pensamento no Senhor. Senhor, visita aquele lá, visita aquela casa, visita aquela pessoa, visita aquela família. Entra com a tua mão poderosa. Mas a gente precisa orar, irmãos. A gente precisa. O Senhor diz, Ele nos incentiva, Ele nos orienta para que a gente ore. E por que Deus pede para que a gente ore? Existe uma lógica na oração. A gente ora para que seja feita a vontade de Deus aqui na terra, como é feita nos céus. Orar é pedir para que Deus faça a sua vontade. E a gente vai ver que muitas vezes estamos retraídos, medrosos, numa zona de conforto que nos paralisa, mas é preciso ter coragem. Essa mulher teve coragem. Ela teve coragem. Diga para o vizinho que está ao teu lado: você precisa de coragem, irmão. Precisa. Hoje Deus quer de nós isso, coragem. Encarar algumas coisas, tomar certas atitudes, conversar, dialogar, se posicionar contra principados e potestades. A gente precisa. Porque a terceira lição que eu quero extrair para nós aqui nesta noite é a seguinte: por que não tomamos determinadas atitudes? Se a gente sabe que a gente tem que tomar atitude, se a gente sabe que a gente precisa de coragem, por que a gente não toma determinadas atitudes? Você pode responder para você mesmo: por que você ainda não tomou determinadas atitudes? Por que você ainda não tomou determinadas ações? Por quê? Primeiro, porque muitas vezes não encaramos a dura realidade que estamos vivendo. A gente acha que num passo de mágica aquilo vai passar, que aquilo vai mudar. Mas o que a gente está fazendo para encarar essa dura realidade? Segundo, por falta de coragem. A falta de coragem nos faz não tomarmos determinadas atitudes. O medo vem sobre nós. A gente sente medo. Você acha que Esther não teve medo? Esther teve medo. Esther teve medo e você também vai ter medo. Eu sempre digo isso, às vezes eu brinco com os irmãos, eu falo: se o medo não quer ir embora, põe pressão no medo, mas vai com medo mesmo, mas não deixe de fazer. A gente precisa fazer mesmo com medo. Mas e se não der certo? Você não sabe. Você não sabe se vai dar certo.
O resultado não provém de você. O resultado provém daquele que cuida de cada um de nós. Então, quando falta coragem, falta encarar a dura realidade, a causa do medo e da zona de conforto faz com que a gente não tome determinadas atitudes. Mas o Senhor quer de nós nesta noite que a gente tome atitudes. Que a gente tome atitudes. Que a gente se posicione. Que a gente faça o que a gente tem que fazer. Que a gente busque o que tem que buscar, porque o que está em xeque aqui não é só a minha vida, é a vida do meu povo, é a vida da igreja, é a vida dos meus irmãos. E quantas vezes nós deixamos de jejuar porque estamos bem, mas às vezes quando jejuamos, estamos guerreando em favor do nosso irmão, do nosso próximo, do nosso semelhante, daquele que senta à mesa conosco e reparte o pão. Quantas vezes nós entramos em batalhas espirituais e você estava num momento tão tranquilo da tua vida, mas às vezes você não sabe, Deus está te encaminhando a você guerrear por alguém, a orar com alguém, a clamar com alguém, a buscar por alguém. Mas a gente tem medo de tomar determinadas atitudes e não tomamos determinadas atitudes. Mas a rainha tomou. Ela foi muito sábia depois de tomar as suas atitudes. O rei disse a ela: até metade do meu reinado eu te darei. E aí ela, de forma estratégia, ela diz: eu vou fazer um banquete. Eu quero que o senhor traga a Amã aqui. A Amã está achando que ele é para cima, que está tudo acontecendo, e que ele é o poderoso. Mas a Bíblia Sagrada nos diz, irmãos, que quando ele chega lá, o rei começa a fazer algumas perguntas. O que eu farei a alguém que agiu em prol do meu reinado? Pegue vestes reais, pegue cavalo, sabe? E aí começou, e ele estava achando que era para ele aquilo lá. Então você vai pegar Mardoqueu agora e vai sair pelas ruas falando: eis aqui o homem a quem o rei quis honrar. Louvado seja o Senhor. O que a gente não vê, Deus está vendo. O que a gente não está vendo, Deus contempla com seus olhos. E o Senhor reverte aquela sentença de morte para o seu povo. Reverte. Porque ela declara a sua nacionalidade. Ela declara a trama de Amã. E tudo que estava preparado para o povo é revertido para aqueles que queriam fazer mal contra eles. E se você estiver atento às mensagens que Deus tem trazido a nós aqui, Deus tem falado muito sobre isso. Sobre inimigos, sobre batalhas espirituais. E eu penso que os nossos inimigos não são físicos, porque a gente está aqui com liberdade de poder adorar, microfone na mão, gravação, igreja, dando glória, louvor, adoração. Mas existem batalhas sendo travadas no mundo espiritual. E essas batalhas, elas estão sendo vencidas pelo poder do sangue de Jesus e pelas ações e pelas atitudes da igreja. Mas é por isso que Deus está chamando a gente para se posicionar como igreja. Porque existe um poder nas ações, existe um poder nas atitudes. Existe algo que o Senhor, ao contemplar vindo de nós, é porque quando você olha para a Bíblia Sagrada, você vai ver que Deus trabalha muito mais pelas nossas ações do que pela sua vontade própria. Por isso que ele disse assim: clama a mim, ação, responder-te-ei, reação. Por isso que ele diz: pedi, ação, dar-se-vos-á, reação. Chegai-vos a mim, ação, e eu me chegarei a vós, reação. Então Deus quer de nós ações, para que a gente viva as reações de Deus em nosso favor.
Sabe, é muito desigual a fé de muitos irmãos nos dias em que nós vivemos. A gente tem muitos jovens aqui, e às vezes a gente vê jovens, no período escolar e tal, que não se prepararam. Pastor, ora por mim. Sim, a gente ora, mas você se preparou para este momento? Porque tem muita gente que se preparou para essa hora, que se preparou para este momento, e Deus não vai lhe favorecer se você não se preparou para este momento. Deus é justo, e no plano espiritual é assim. Sabe, a gente não vai vencer determinadas batalhas se nós não nos posicionarmos, se nós não fazermos o que nós precisamos fazer. Então é por isso que muitas vezes nós não tomamos determinadas atitudes. Então, se falta atitude, se falta ação, é porque você talvez não encarou a dura realidade que você está vivendo. É porque falta coragem, e Deus tem coragem para lidar aqui nesta noite. Ele vem sobre você com o Espírito de Deus. Lembra quando Davi cuidava das ovelhinhas do pai? E vinha o leão e o urso, e o Espírito de Deus se apoderava de Davi, e Davi destruía aqueles animais. Olha, é o encorajamento que vem da parte de Deus, através do Espírito do Senhor, e que o Espírito de Deus te enche aqui nesta noite, que você saia daqui determinado a orar, a buscar, a jejuar, a se consagrar, a vivenciar coisas extraordinárias em Deus. Eu concluo esta mensagem aqui nesta noite, porque Esther e o seu povo, eles viveram o extraordinário, eles viveram o sobrenatural. De que forma? Através da intervenção divina dentro da ação humana. Deus poderia fazer de outra forma? Poderia. A gente não sabe como Deus trabalha, mas Deus queria uma atitude, e essas atitudes foram feitas, essas atitudes foram tomadas. Ela teve a ação, ela vivenciou, portanto, a ação humana e sofreu uma intervenção divina dentro da ação humana. E quando a gente fazer isso, você vai ver muralhas caindo, você vai ver portas se abrindo, você vai ver gigantes caindo por terra através da ação e da atitude. Lembra 1 Samuel, se não me falha a memória, capítulo 17? 40 dias de afronta dos filisteus. Não tem um caba macho aí não para lutar comigo? Não tem um caba macho aí não? O gigantão lá? E por que o exército de Israel não foi lutar? Porque tiveram medo. O medo é algo que afeta o nosso emocional. E a gente vê isso acontecendo. A gente vê isso acontecendo no nosso meio. Quantas vezes a gente não vai, a gente não toma as ações, a gente não toma as atitudes, a gente não faz o que a gente precisa fazer, e a gente fica ouvindo larota do inimigo. A gente fica sofrendo na pele, porque foram 40 dias de afronta. Imagina depois do 10, depois dos 20º dia. Imagina quais foram as palavras. Mas até que apareceu um pequenino, experiente com Deus, mas pequenino aos olhos dos irmãos. Os irmãos cobravam: o que você está fazendo aqui? Ele estava indo levar um alimento que o pai mandou levar aos irmãos. Mas quando ele olhou aquele gigante, não fazia sentido. Quem é este incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Quem é este? Olha! Quem é este? Olha a expressão, incircunciso. A circuncisão era um pacto que Israel tinha para com Deus. E através deste pacto, que as crianças cortavam a pelinha logo nos seus primeiros dias da sua infância, ele olha e fala assim: opa, ele não tem aliança com Deus. Nós temos aliança com Deus. E aí ele falou: eu vou lutar. As pessoas tentam colocar
Não usar pretexto. Não, você vai pôr as... Não, eu não sei lutar com isso. Lute com as suas armas. Lute com as armas que Deus lhe deu. As experiências da vida, as batalhas que você já viveu. Existe um mapa na nossa mente de vitórias, de coisas que a gente já conquistou, e parece que vai automático algumas coisas, porque a gente está vivendo isso, a gente está sendo alcançado por Deus dentro disso, e aí esse se levanta de uma forma tão poderosa, e pega e fala, e vai de encontro a ele, e é este pequenino que Deus usa para derrubar aquele gigante incircunciso filisteu. E após a atitude de Davi, é que o exército todinho atravessa para o outro lado e desbarata todo o exército dos filisteus. Às vezes Deus precisa levantar um pequenino com coragem. E eu quero acreditar que todos nós que estamos aqui somos os pequeninos de Deus. Podemos ser pequeninos aos olhos de muitas pessoas. Muitos são poderosos, muitos têm muitas outras coisas que a gente não tem, mas não importa, a gente tem o Senhor. E se a gente tem o Senhor, a gente tem tudo. Se o Senhor está conosco, o que mal vai fazer alguém contra nós? Se o Senhor está conosco. Então a gente vai ver a intervenção divina dentro da ação humana. Que nós possamos descobrir, nesse momento, o poder das ações, o poder das atitudes. Esta é a mensagem de Deus aos nossos corações aqui nesta noite. Eu pediria que você aplaudisse ao Senhor nesta noite. Glória a Deus. Glória a Deus.